Rapaziada, a dinâmica de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou falar de 7 contratações que pra mim foram as piores da janela de transferência. Cada uma delas por um motivo diferente. Lembrando que é referente à temporada 25-26, ok? Basicamente esse vídeo ele vai ser muito bom porque eu vou poder englobar que tipo de contratação errada cada um fez. E cada uma tem meio que um motivo diferente, né? Um precisava de uma coisa e comprou outra, o outro foi muito caro. Enfim, eu vou poder entrar em detalhes dessas contratações e explicar porque eu acho que elas foram ruins. Enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, julgar uma contratação no início dela é algo perigoso. Por quê? Porque ela pode dar certo lá na frente, cara. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui há muito tempo atrás, nem tá mais no ar, eu acredito, sobre piores contratações de janela e algumas delas acabaram dando certo, né? Vindo gente depois no vídeo falar, essa contratação que você falou mal deu certo. O nome que tava nessa lista era o tal do Kai Havertz, que na época foi contratado pelo Arsenal. Só que o problema é que a galera que viu o vídeo talvez tenha pulado ele em partes, ou talvez não tenha prestado atenção na minha explicação, até porque na época eu não falava tão bem ainda, eu não conseguia explicar tão bem as minhas ideias. Lá eu deixei claro que Kai Havertz ele foi uma péssima contratação de um ponto de vista. E qual era este ponto de vista na época que eu tava trazendo? Sobre o Havertz volante, Havertz meia. Havertz não conseguia fazer a substituição de Odegaard, não faz a mesma função, não tem a criatividade e nem o mesmo estilo de jogo de Odegaard, né? Quando ele jogava como um meia atacante, muitas das vezes ele jogava quase, muitas das vezes atrás de um 9, penetrando espaço, indo pra fazer gol, ali quase como segundo atacante, muitas das vezes, né? Era uma figura assim que funcionava em campo, apesar da técnica que era melhor na época, ele era um pouquinho mais baixo, né? Então ele tinha uma mudança de direção um pouquinho melhor, né? Na época de Bayer Leverkusen, eu tô citando o início da carreira dele. Então este Havertz, ele morreu, ok? Ele não existe mais, o do Chelsea é completamente diferente. Todos os treinadores que passaram pelo Chelsea falaram que achavam ele um camisa 9. Foi Tuchel falando isso e muitos outros. Dava pra adaptar ele como uma espécie de atacante, um ponta ou um meia atacante ali por dentro, mas todo tempo era um jogador de ataque, não de meio de campo. E o Havertz meia, ele existiu durante um tempo e foi um absoluto pedaço de merda. Foi uma ideia terrível. Fato, deu errado. Tanto que o treinador hoje não utiliza mais. Não tem como questionar o fato de ter dado errado ele no meio de campo. E na época eu falei, inclusive, né, que eu achava Havertz um 9. Eu, inclusive, deixei claro ali que eu achava que ele ia abrir disputa com o Gabriel Jesus a longo prazo. Muita gente disse que eu tava maluco, mas, né, a longo prazo a gente viu que eu não estava maluco, não. Aconteceu. Eu tô usando esse caso pra explicar uma contratação que eu achei muito ruim, mas eu deixei claro do porquê. E todas as que eu vou comentar aqui hoje, eu vou explicar porquê isso. Vai ter porquê da contratação ser ruim ou boa. Eu não vou só falar da contratação, eu vou explicar pra vocês o porquê eu acho ela ruim ou boa. E cada detalhe do que faltava em cada contratação e qual o motivo de eu estar criticando a contratação. E lembrando que alguns desses jogadores aqui que eu vou falar, eu não acho eles ruins. Eles não são jogadores ruins. Talvez o motivo que eu vou criticar eles é outro, você vai ter que prestar atenção na minha explicação. Agora, com esses avisos dados, agora a gente vai seguir pra lista, cara. Em sétimo lugar, eu falo de um jogador que veio pro Liverpool, o tal do Hugo Ekitike, por 95 milhões de euros. E sim, o mercado de transferências está incrivelmente inflacionado. Tivemos outros nomes que custaram uma grana bem acima da média, como o caso, por exemplo, de Nick Valtemade, que custou muito pro Newcastle e é uma absoluta aposta, que pode dar muito certo. Eu realmente acredito muito no talento desse moleque, assim como eu acredito no talento de Ekitike. Mas agora, acreditar no talento de Ekitike e acreditar que ele vale 95 milhões de euros são coisas diferentes. Não entenda errado, você torcedor do Liverpool. Eu não estou falando isso porque ele é do Liverpool, ok? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu sei que tem gente que vai usar isso contra mim pra falar que eu tô criticando o jogador do Liverpool porque eu sou torcedor do Chelsea. Não tem nada disso. Na época que Ekitike estava sendo especulado no Chelsea, eu tive o mesmo papo. E dentro daqueles vídeos meus de Mercadão, eu falei uma coisa muito clara. Eu não acho que Ekitike vai valer mais de 100 milhões de euros na carreira dele. Eu não vejo ele como um jogador de mais de 100 milhões de euros. Por mais talentoso que ele seja, eu acredito que ele, teoricamente, deveria ficar nessa faixa e não custar muito mais do que isso. Eu acho que o teto dele como jogador é ser esse jogador de 100 milhões de euros, né? Mas é claro que o mercado inflacionado, junto de um time que sabe que pode pedir o que quiser a quem quiser, que é o Frankfurt, eles conseguiram esse valor, cara. Mas eu acho que Ekitike, um valor justo pro Liverpool ter pagado por ele é 70, no máximo, no momento. Porque eu volto a falar, pra mim o maior potencial dele é ser um jogador de 100 milhões de euros. Eu não acho ele melhor, inclusive, que o tal do Alexander Isak. E eu não acho que ele vá ser, inclusive, né? Eu acho que durante toda a passagem ali, talvez ele vire banco de reserva e queira sair em algum momento. E aí, como é que o Liverpool vai revender esse jogador? Será que alguém vai querer pagar os 95 de volta? Eu acho que não, cara. Então é uma compra meio esquisita e perigosa. Se fosse para número 2, eu acho que valeria talvez mais a pena, faria mais sentido um cara um pouquinho mais barato pra você poder investir nas outras partes do campo. Só que agora eu acredito muito no talento do jogador, cara. Eu acho que ele é um jogador meio único, assim, um 9 com uma capacidade de drible que você não encontra em outro lugar. E isso é muito legal. Outra coisa muito legal é que, como você tem Isak e Ekitike juntos, o nível do teu 9 é muito alto. Porque se você perder, por exemplo, Isak na temporada, você vai ter outro cara com
com um estilo de jogo muito parecido, com capacidades muito parecidas, de cabeça e com os pés, e capacidade de gerar jogo por ele mesmo. Então, você tem um 9 realmente muito completo. Desse ponto de vista, foi muito boa a contratação. Lembrando que eu estou elogiando o jogador, não a contratação. Agora, Ekitike, ele tem seus problemas. Ele não finaliza tão bem quanto o Isaac, ele perde muito gol, ele já perdia ali no Frankfurt. Esse comecinho de temporada dele, ele tá até um pouco melhor nessa parte, né? Tem sido bem letal ali no Liverpool, tenho gostado dos jogos dele. E ele teve o melhor início ali, o que não quer dizer, o que não é um indicativo que ele seja melhor que Isaac ou que ele vai ter uma temporada dos sonhos. Eu acho que não é o caso. E eu achei realmente muito caro, cara. 95 milhões de euros é um absurdo. É um jogador que eu acho que em situações normais deveria estar custando 60 ou 50. Com o mercado inflacionado, pra mim, uns 70 faria sentido. Mas 95 pra um jogador que praticamente só tem uma temporada realmente boa, de fato, né? E nem é tão boa assim, eu volto a falar, ele tava perdendo muitas oportunidades ali. O destaque de verdade era o tal do Omar Marmoush, né? Que é um pouco mais velho, mas, cara, eu entendo porque o Omar Marmoush custou muito. Porque realmente ele tava jogando demais, cara. Critiquei o valor de outros jogadores e eu vou continuar criticando. Mesmo que eles deem certo, você tá pagando pelo jogador que vai dar certo depois. Ele tem que entregar alguma coisa, porque você pagou muito. Só pra deixar claro aí pra tropinha que vai passar pano. Não tem como passar pano, rapaziada. Foi muito caro. Ele vai ter que entregar em campo. Tá, agora eu falo do sexto colocado, cara. E aqui é uma crítica um pouco diferente. Gianluigi Donnarumma, cara. Goleiro atual do Manchester City. Foi contratado por 30 milhões de euros. Para a maioria dos clubes, pegar Donnarumma por 30 milhões de euros é uma oportunidade de mercado. Diria até que pro Liverpool seria maravilhoso. Mas agora, o problema é a junção. E aqui no canal eu sou um cara muito chato com característica de jogador, estilo de jogo, combinado com treinadores. Eu sempre falo isso. E sim, tem como um jogador que tem uma característica X mudar com um certo treinador e virar uma característica Y e mudar o jeito que ele joga. Tem como acontecer. Como também tem como o treinador adaptar seu esquema tático para o jogador e acontecer. Só que eu não acho que é uma boa ideia você ter que mudar as coisas para o jogador encaixar. Ainda mais porque você tá pagando muito caro. Esse é um ponto aqui que a galera às vezes não nota. Você tá pagando muito caro. Você não pode esperar que as coisas mudem durante o processo. Então, quando eu olho pra uma contratação que nem a de Donnarumma, eu fico muito confuso, cara. Porque Donnarumma, ele é interessante com os pés. Eu de fato, eu tenho que falar isso aqui. Ele não erra tanto, ele sabe jogar na pressão, mas ele não tem qualidade com os pés. Os passes de Donnarumma não são nada demais. De vez em quando ele acaba acertando um passe da hora. Mas quando você olha o geral ali dos passes dele, são coisas muito simples. Ele é muito simplificado com os pés. E quando tu olha pro que Ederson, antigo goleiro do City, fazia com os pés, é absurda a diferença. Ederson anda com a bola no pé como jogador de linha. E isso aqui não é questão de passar a bola. Isso aqui é questão de você dominar a bola com os pés, cara. De você saber usar os dois pés, de você saber fazer realmente ali algo com a bola nos pés e você saber jogar fora da área. Donnarumma, cara, ele se destaca mais jogando dentro da área, debaixo das traves, né? É um cara que fica muito ali concentrado naquela parte e não é um cara pra tá saindo ali com aquela linha alta de Guardiola. Então eu não entendo. Assim, Guardiola tá sofrendo muito com a linha alta dele atual. Ele pode mudar o esquema tático dele pra fazer uma linha um pouquinho mais baixa e usar o goleiro um pouco mais baixo. É uma possibilidade. Ele faça adaptações para encaixar Donnarumma. Como também Haaland não é o estilo de camisa 9 que Guardiola usou a carreira inteira. Ele usava mais o falso 9 ou outro tipo de camisa 9. E ainda assim ele conseguiu mudar o esquema tático dele para comportar Haaland. Então não é impossível. Mas agora eu não entendo, cara. Eu tô realmente curioso pra ver isso aqui na prática. Pra mim me parece uma péssima contratação. Porque tem goleiros no mercado que custariam um valor até menor, que tem melhor qualidade com os pés. Como por exemplo o caso de Mike Maignan, Ter Stegen e muitos outros, ok? Tem figuras ali que realmente tem destaque com os pés, que sabem jogar fora do gol, que sabem jogar com a bola no pé. Quem já viu aí Mike Maignan com a bola no pé, é impressionante, cara. Ele tem um domínio muito bom com a bola no pé, cara. E ele passa muito bem, cara. Ele é um excelente passador também, cara. Sempre toma boas decisões, acha a galera ali. Tem alguns goleiros que se destacam nisso. Tem um problema, por exemplo, que o Chelsea vive hoje é com o goleiro distribuindo bola mal. E Donnarumma pode acabar fazendo a mesma coisa, cara. Então, eu não entendo. Porque a cobrança pra goleiro, pra quem vê o PSG, já é um pouco grande. Mas pra quem vê o City, é muito grande, cara. O goleiro é acionado demais naquele jogo, cara. Eu não entendo. Eu não entendo. Só seria pior ele ir pro Bayern de Munique. Aí eu ia ficar doido. Aí eu ia... Não, isso aqui não faz sentido. Porque o Bayern de Munique, a linha ainda mais alta e o goleiro ainda acionado com maior perigo, cara. Então, eu não entendo. Eu, de fato, não entendo. Eu acho que o James Trafford pode ser o titular absoluto, inclusive, da temporada e acabar salvando aí nessa parte. Eu confio muito nele. Tá jovem ainda, erra um pouco, mas tem muito talento, cara. E principalmente com os pés, cara. Então, eu tô em dúvida. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Então, ele tá em sexto lugar por causa disso. Em quinto lugar, um jogador do Chelsea, né? Para os críticos aí que vão falar, inclusive, né? Que eu não estou falando de jogadores do Chelsea. Eu falo de Alejandro Garnacho. Foi contratado por 46 milhões de euros. Um jogador bem questionável em muita coisa. E que me abre também uma interrogação na cabeça do porquê. E aqui vocês vão entender meu ponto, né? Porque que eu tô criticando a contratação de Garnacho. Bom, em primeiro lugar, o Chelsea hoje, quando você bate o olho no elenco, na esquerda, na ponta esquerda, não tem um titular absoluto. Não
tem ninguém realmente com altíssimo nível pra titularidade ali daquela posição. Então, o que a gente tem de disputa hoje com o Garnacho é Final Gittins. Lembrando que Pedro Neto, ele pode jogar nas duas pontas, mas ele joga mais à direita do campo. A direita seria necessariamente a posição certa. E sim, ele joga bem nas duas pontas, ele não perde quase desempenho nenhum nas duas, mas ele é melhor na direita. Na direita você tem o melhor ângulo de chute dele, onde ele tira a melhor parte. Então, pra esquerda, teoricamente, Garnacho era pra ser o titular do Chelsea nessa temporada. Só que a dúvida é um jogador que tem um comportamento nos bastidores muito ruim. Ele é um cara que responde coisa em rede social, então pode acabar gerando uma situação com o treinador ou jogadores do elenco e rachar o elenco. É um perigo que se tem. Ele é muito arrogante. Então, tem uma galera aqui que criticava muito Madueke por se achar e tudo mais. E essa galera, mano, vocês vão ter que enlouquecer com o Garnacho, mano, porque se tem um cara que tem um ego do tamanho do universo, é esse cara, mano. Eu já vi comportamento dele que eu particularmente não gostei, cara. E assim, é um cara que já era muito criticado ali, até pelos próprios jogadores do Manchester. Você vê lances ali de Casemiro, por exemplo, muito puto com ele, porque ele perde a bola em situações idiotas, porque ele muitas das vezes não volta pra marcar na hora certa, não sabe recompor defensivamente, às vezes faz pressão de maneira errada. Então, é um jogador bem questionável, porque ele não vai entregar necessariamente o que você quer. E aí você pensa, pô, mas o 1v1 dele é muito bom. Não é. Este é um ponto muito importante de você entender. Não é. O 1v1 de Garnacho não é esse 1v1 tão poderoso como algumas pessoas estão tentando vender. Não é. Ele não é esse excelente driblador, ele não é tão forte fisicamente, e eu diria que Madueke tá muito à frente dele nessa parte, cara. É um jogador que realmente tem um destaque bem maior do que ele, e até o próprio Gittins, que eu acabei de citar, também é melhor nessa parte que ele. Agora, a pira de Garnacho é, por exemplo, o caso que eu sempre cito aqui, né, de treinadores que gostam de jogador em velocidade, acionar em velocidade. Ele é bom nessa parte, cara. Então você pega ali pra um contra-ataque, você pega ele ali pra acionar em velocidade ali, ele chegar perto do gol, ele tem uma finalização interessante ali. Ele realmente finaliza muito bem alguns lances, mas a média não é boa, porque ele perde gol na cara, porque ele perde oportunidades grandes, porque ele toma decisões questionáveis. Ele é tipo um Nicolas Jackson na ponta. Eu acho que é o melhor jeito de resumir ele. Sabe os problemas que a gente tá tendo com o Nicolas Jackson de comportamento, de tomada de decisão, essas coisas? É Garnacho. É ele na ponta. A diferença é que ele é argentino. É isso. Porque o comportamento é o mesmo. É o mesmo cara. Com um ego inflado, que acha que o time tem que jogar pra ele muitas das vezes, e que muitas das vezes acaba entregando muito pouco, mesmo tendo boas habilidades. Então, realmente é uma contratação estranha. Muita gente tá usando o argumento de que, não, porque agora ele tá livre do Manchester e agora ele vai mostrar o desempenho dele, cara. Eu não sei se era esse o problema, porque ele era praticamente titular, mano. A galera deu oportunidade pra caramba pra ele. Ele só era falho. E lembrando que ele é muito jovem, então isso tudo pode mudar com o passar do tempo, ele refinar as habilidades e tudo mais. E daqui a 2, 3 anos ele mostrar o jogador que ele é. Hoje eu acho difícil, e eu acho que é uma contratação, cara, muito questionável com outros jogadores que tinha no mercado. Tem muito torcedor que vai entender o que eu tô falando, porque a gente poderia botar ali na ponta esquerda Xavi Simons, que hoje tá no Tottenham. A gente deixou de contratar Xavi Simons pra contratar Garnacho. Eu não entendo essa parte. E tem torcedor, eu sei, que vai me apoiar e que vai entender do que eu tô falando aqui, que vai... Não, realmente, cara, pô, a gente tinha Simons ali pra contratar, a gente foi em Garnacho, eu não entendo também. Então tem essa galerinha aí que vai compreender a minha crítica, cara, porque realmente não tem como não criticar aqui. Tá em quinto lugar, mano. Achei super esquisito. O valor, pelo menos, não foi tão caro. Em quarto lugar, cara, a gente vai falar do goleiro do Manchester United, Senne Lammers. Eu vou explicar o porquê eu tô falando desse goleiro aqui. Eu provavelmente tô pronunciando o nome dele errado, cara. E antes de eu continuar a falar do Senne Lammers, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível, também use a opção de hype. Tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Você me dá um hype gratuito e esse vídeo chega em mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive me ver comentando, a janela de transferências tem lá no meu Twitter. @ddcorvo tá aí na tela, por lá que eu comento esse tipo de coisa, você tem um contato maior comigo, cara. Enfim, cara, Senne Lammers foi contratado por 21 milhões de euros. Tudo indica que o goleiro principal deles, o tal do André Onana, vai sair para o time do Trabzonspor. Ele vai ser provavelmente o titular da temporada com o tempo passando ali. Lembrando que nesse início é normal que ele não jogue, ok? Porque ele tá se adaptando ao treinador e vai entender o que ele vai pedir dele. Mas provavelmente daqui a um mês, 2, já vão estar vendo ele de titular. E ele foi a solução pra gol ali do Manchester United. Eu tô vendo muito torcedor defendendo ele, com a ideia de que, nossa, mas ele é um jogador muito talentoso e tudo mais. Ele era um grande destaque. E eu não vou tirar esse ponto, porque realmente, você olha ali, ele realmente tava com algum destaque ali na liga dele. Só que o ponto é a liga belga, cara. Não é uma liga tão poderosa assim pra você achar que tem um... Você pode definir que esse goleiro vai conseguir jogar a mesma coisa na Premier League. O nível de dificuldade vai aumentar muito. Os finalizadores da Premier League são bem melhores, cara. Assim, provavelmente Callum Wilson, que é reserva no West Ham, é um melhor finalizador que boa parte da liga belga tem disponível. É isso. Esse é o ponto que você tem que botar na cabeça. Você tá indo pra liga muito mais difícil. O ritmo é mais rápido. Ele vai ter que pensar um pouco mais no jogo. E o Manchester às vezes vai ser bombardeado. Eu quero ver o que ele vai fazer, cara. Complicado. E pior ainda, piora. E aqui é um ponto de novo eu falo, não tem como você discordar de mim do que eu tô falando aqui. Não existe ponto pra discordância. Você tá colocando um peso muito grande num goleiro dessa idade, cara. Ele é muito novo ainda, mano. Ele é jovem, cara. E lembrando que goleiro você sempre pensa na idade um pouco mais velha. Então era pra ser um cara, acho que de uns 27, 28 ali, que
já tem experiência boa na carreira, já viveu muita coisa. Botou um moleque, sabe? Eu acho que é arriscado demais, cara. Eu acho que Donnarumma, se ele fosse o goleiro do Manchester United, eu ia achar perfeito, cara. Perfeito. Achou um cara aí mais velho, jogou Champions, jogou tudo. É um goleiro, assim, que tava de destaque absoluto na última temporada. Maravilhoso, cara. 9 milhões de euros, um pouquinho a mais, pra negociar Donnarumma, cara. Então, eu realmente não entendo. E eu fiz vídeo aqui separado. Expliquei lá naquele vídeo, né, que tinha outras opções no mercado. Tinha outros jovens e tudo mais. Citei eles lá. Então, eu não entendo o Sandy Lammers. É muito, muito arriscado. Pode dar certo, como eu volto a falar. Toda contratação aqui está sujeita a eu estar errado e a contratação dar certo. Mas, na minha cabeça, cara, haviam opções melhores. Crítica que eu fiz também bastante ao Chelsea, né, durante as janelas de contratações. Contratou um jogador bom, mas tinha um jogador melhor, por preço melhor. Vocês poderiam ter negociado, poderiam ter pensado nesse jogador. E a gente vai, às vezes, em um alvo que é meio nada a ver, cara. E o Manchester é um time que não pode arriscar. E aqui vem a maior crítica à contratação dele. Porque o Manchester tinha 2 goleiros ruins. Você não pode arriscar um goleiro jovem, incerto, na posição. Tinha que trazer alguém pronto, alguém da própria liga. É complicado, cara. Eu não vou continuar batendo na mesma tecla aqui, mas eu não gostei. Eu, particularmente, não gostei. Posso estar errado, posso queimar minha língua e ele ser realmente um goleiro muito bom. Vamos ver aí no futuro, cara. Em terceiro lugar, cara, uma contratação que eu não entendi, velho. O Burnley estava precisando de um centroavante e eles acharam que a boa opção era Armando Broja, por 23 milhões de euros vindo do Chelsea. Eu realmente não entendo, cara. Por quê? Só pra recapitular pra vocês, Broja. Eu acompanho Broja desde o período ali Potter, Graham Potter no Chelsea. Eu acompanho esse jogador. Eu sei quem ele é, eu conheço ele muito bem. Vi as atuações dele quase todas. Não peguei o empréstimo dele pra Holanda e também não peguei ele emprestado para o Southampton, duas épocas que eu não peguei. Muita gente disse que o Southampton, ele foi bem. Pra Holanda, não vi ninguém falando tão bem assim. Agora, eu peguei os outros empréstimos dele. E o último dele pro Everton foi uma merda. Quando ele entrou em campo, ele não fez porcaria nenhuma. No Chelsea, quando ele ganhou oportunidades, ele cagava as partidas, errava um monte de lance, finalizava mal. E eu não sentia que era pressão, eu sentia que era falta de habilidade. Este jogador que já foi comparado ao deus Tammy Abraham, ao deus Solanke, não deveria ser, porque esses são 2 bons jogadores de qualidade. Armando Broja não é, cara. Armando Broja é um jogador muito falho. E o valor talvez não seja nem tão caro assim pra centroavante nessa janela de transferências. Mas, eu volto a falar pra vocês, o Burnley precisava de um 9, cara. Por que você botou 23 milhões de euros nesse cara que está comprovado que é ruim? Qual é o seu problema, mano? Eu pensei que o Everton ia comprar ele, cara. Eu pensei que o Everton ia fazer essa loucura de ir lá e botar 30 milhões de euros nele. Mas não, foi o Burnley que botou 23. Cara, que loucura, mano. Tu tá precisando de um 9 e tu vai em Armando Broja, cara. Tá insano da cabeça, velho. Eu sou torcedor do Chelsea, acompanho esse cara, eu conheço ele e eu sei que ele é ruim, mano. Imagina, eu não defendo ele, imagina outro cara. Se fosse 23 milhões em David Washington, que não tá fazendo nada no Santos, eu ia entender, velho. Se fosse 23 milhões de euros em Mark Gui, o jovem talento, pô, tá evoluindo aí a cada dia que passa, e tem realmente um grande potencial pra apostar nele na temporada. Se ele não entregasse nessa, quando eles descessem lá, ele ia começar a entregar na Championship, e aí você já ia voltar com um 9 bom. Na próxima vez que você voltasse pra primeira divisão, eu ia entender, cara. Mas Armando Broja, velho? É sério isso, mano? Vocês querem mesmo ser rebaixado, né? Eu espero que seja, mano. Você tá precisando de uma solução pra camisa, você vai Armando Broja. Um jogador que eu tava pensando nele ir pro Stuttgart, nele jogar no Wolfsburg, um time assim meio de tabela ou a partir de baixo da Bundesliga ali, pra ele ir evoluindo, assim. Pra quando ele fizer uns 25, 27 anos, tá jogando direito, ele marcar ali os golzinhos dele, 15 gols ali por temporada. Pô, mano, pra Premier League, eu acho que talvez eu queime minha boca aqui, eu não sei, mano, mas eu tô duvidando muito, cara. Terceiro lugar aí, o homem, a máquina, Armando Broja. Não tenho nada contra ele, o rapaz parece ser gente fina, né? Eu vejo ele nos vídeos ali do Chelsea, acho ele da horinha, mas o futebol não tem, mano. Então eu não vou pegar leve não, mano, ele é ruim mesmo, cara. Em segundo lugar, cara, eu falo de Nicolas Jackson emprestado ao Bayern de Munique. Um empréstimo que pode se tornar uma compra de 81 milhões de euros ou libras, eu não lembro exatamente, eu esqueci agora. Mas o empréstimo em si custa 16 milhões de euros. Só o empréstimo. E aqui a gente tem um caso muito bom pra falar, né? E agora a gente tem um time que chega no fim da janela desesperado, igual um maluco, e bota essa grana em Jackson por empréstimo. Como o Chelsea conseguiu isso, eu não sei, cara. Eu não daria essa grana. Porque o homem, ele é muito falho, velho. Ele é muito falho. Mano, e não entendo errado, cara. Jackson, ele realmente tem habilidades. Ele realmente tem talento. Mas
o comportamento dele é horrível, cara. O comportamento dele já não faz valer essa grana. E, cara, muita gente critica o comportamento de João Félix. Mas, mano, se fosse João Félix, eu não ia reclamar. Porque João Félix, pelo menos, cara, ele faz a parte dele, cara. Quando tá lá, ele tá lá jogando, mano. Direito, ele tenta. Jackson não, mano. Jackson é o cara que entra pra tomar cartão vermelho, velho. Quando o time tá precisando. E às vezes parece que ele tá fazendo de sacanagem, mano. É difícil pensar que não tá. Jackson é o cara que tá brigando e discutindo coisa ali em campo com o próprio companheiro de equipe. Ou discutindo com o adversário lá. Quase tomando cartão vermelho por briga em campo. Quem lembra aí do jogo contra o Wolves, né? Ele e Matheus Cunha quase saindo na mão. Esse é o cara que vocês compraram por 16 milhões de euros, rapaziada. E eu entendo o desespero do Bayern de Munique. Não tinha reserva. E tem que ter, de fato. Mas aí a gente olha pro planejamento da janela. Por que ficou tão focado em Nick Waltermade? E por que fez essa sacanagem com o Stuttgart? De não pagar o valor que eles estavam pedindo, cara. Chegou pro Stuttgart e ficar cozinhando. Não, você não vai receber uma proposta melhor, não. Aí foi lá e recebeu. E eles perderam o jogador pro Newcastle. Se você não queria pagar aquilo pelo jogador, fosse em outro cara. Negociasse outro cara durante a janela. Ficasse negociando outro alvo. Ou outros alvos. Mas vocês achavam que o Stuttgart era tipo, não, eles não têm saída, eles vão ter que vender pra gente. E aí, né, tomou aí no fim da janela essa pedrada com um jogador que eu espero que, na Champions, ele não entre pra tomar um cartão vermelho e estragar a partida do Bayern de Munique, o Bayern de Munique perder por causa dele, cara. Eu espero que ele não repita. E eu não tô brincando nesse lance do cartão vermelho, rapaziada. Eu sou torcedor do Chelsea, eu acompanho jogos, e ele já fez isso mais de uma vez. Pelo menos acho que três vezes, né? A pior foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo ali é onde a gente pegou o ápice da merda. Porque ele realmente precisava jogar aquela partida, cara. E ele ferrou todo mundo. No final acabou bem. A gente ganhou o Mundial de Clubes por causa dele. Agradeço você, nosso querido Nicolas Jackson. Agora ainda tá dando dinheiro pro clube, cara. Vai ser vendido por um bom valor no futuro. Muito obrigado aí pela sua ajuda. Mas, cara, o Bayern de Munique tá ferrado, mano. Eu acho que tinha como ir atrás de alvo melhor ou tentar algum jovem talento e tudo mais. E sim, eu acho que ele é uma opção melhor do que manter, por exemplo, o Matt Stell, que pra mim mais me parece ponta do que 9, né? Eu acho bem mais ponta. Inclusive na ponta é muito melhor que Jackson. Era um jogador que eu entendo a venda e tudo mais, mas eu acho que eu teria ido atrás de outro alvo ou pelo menos comprado outro alvo, porque, por exemplo, este valor que você gasta aqui em empréstimo é muito alto. 16 milhões. Isso aqui é parte de uma contratação de 35, cara, que dava pra talvez ter pensado ali durante a janela. Então, cara, a contratação do Bayern de Munique foi péssima. Eu achei o time ruim, o jeito que foi feito ruim. E é um jogador que vai vir pra ser reserva. Não vai pesar tanto ali em muitos dos casos, mas eu espero que ele acabe não estragando nenhuma partida do Bayern, cara. Assim, a crítica aqui é o desespero do Bayern, né? Eu acho que o mais errado aqui é o Bayern de Munique, porque planejou a janela mal. Uma coisa que eu posso falar é que, por exemplo, eu acho que um Fábio Silva, do Wolves, talvez seria uma compra interessante pro Bayern, porque ele é um jogador que agora tá no Dortmund, não é pra ser titular, mas é um bom reserva, e ele tem características que conservam o que Kane faz em campo. Então, é um jogador que você teria pelo menos a cabeça dele. Lembrando que Jackson não sabe cabecear, ele cabeceia com a cara, com o nariz, com a boca, com a cabeça não. Pra quem acompanha sabe muito bem como é a cabeçada dele, mano. Em primeiro lugar, Bryan Mbeumo, cara, e eu botei ele em primeiro lugar por causa do valor, cara. E assim, Ekitike tá lá embaixo, porque Ekitike é muito bom. E Mbeumo, nem tanto. Eu vou falar algumas coisas importantes aqui, mano. Uma explicação bem básica, porque vai ter torcedor do Manchester me questionando sobre isso. Cara, Matheus Cunha, ele custou um valor parecido de Mbeumo. Bem parecido, né? Mbeumo custou 75, Matheus Cunha eu acho que ele custou 74, né? Um bagulho assim. Eu não tô lembrando de cabeça agora, mas é muito pouco, é muito perto. Mas, quanto é que o Wolves pagou pro Matheus Cunha? Vocês lembram aí pra mim? 50 milhões de euros. Ou seja, o Wolves deve ter lucrado 20 milhões de euros. Não é bem isso, porque a gente sabe que tem um monte de estruturas ali, extras, que o Wolves pagou, deve ter lucrado menos que isso. Tá bom, é uma venda e tudo mais, o Wolves não pode manter esse jogador porque não tem como pagar o mesmo salário que o Manchester oferecer, tudo bem, entendo, acontece. Agora, você entende o valor de Matheus Cunha, porque ele não só é melhor que Mbeumo, não só era um dos maiores destaques da liga jogando num time fraco, é impressionante, é lindo de ver, mas também é um jogador com versatilidade a mais em campo. É um segundo atacante, é um 9, é um ponto esquerda, é um meio atacante, ele pode jogar de várias posições. Então você tem um jogador aqui que custou menos que Mbeumo, que tem versatilidade, que custou caro pro outro clube, então o valor agregado pra ele é maior, e um Mbeumo que custou muito barato pro time do Brentford, e que o Brentford revendeu de um valor absurdo. O lucro deve ter sido maravilhoso pro time do Brentford. Mas aí eu me questiono por que o Manchester pagou tudo isso nesse cara. É muito caro. Haviam outras opções, haviam outra forma de encarar esse mercado, e eles foram com essa grana massiva em Mbeumo, que tá tendo início de temporada bem questionável. O Matheus Cunha mostra sinais muito positivos, sinais assim de genialidade em alguns momentos ali, alguns lances de drible dele mesmo, que realmente são impressionantes. Ele joga a melhor partida, ele gera mais jogo. O Mbeumo nesse início tá um pouco pior, mas eu acho que ele vai acabar encaixando ali, vai ser um jogador ali que vai ser utilizado por outro treinador, depois que também o treinador atual do Manchester sair. Acredito que ele é útil, mas o valor é absurdo. O valor é insano. Teve gente que eu vi criticando ali e outras pessoas falando, não, que tá tudo certo, o cara marcou um monte de gol. Rapaziada, você falar do número de gols de um jogador sem ver a partida não vale de nada, cara. É a mesma coisa que eu faço no meu vaso sanitário, é o mesmo valor, cara, agregado ali à informação. É zero,
cara, porque você não viu a partida. Assim, Mbemu marcava muito gol porque o time era montado pra ele jogar em contra-ataque, cara. Ele não marcava tanto gol anteriormente quando a figura principal do elenco era Ivan Toney, cara. Só que o treinador, depois que perdeu o Ivan Toney, mudou um pouco o elenco e a figura priorizada foi o tal do Mbemu, junto do Issa, cara. Os dois ali eram os priorizados ali, mas até mesmo o Issa acabava jogando um pouquinho pro Mbemu. Então o Mbemu acabava tendo um jogo muito facilitado ali pra ele ser a estrela do time. Com um treinador muito competente em fazer o time render, conseguiu fazer o Mbemu render bastante, mas você não via aquelas grandiosas habilidades. A única coisa que me impressionava dele era o jogo em velocidade, o contra-ataque, a finalização. Só que ele não é tão jovem, eu acho que ele tem 26 anos de idade, ele não é tão bom assim, não mostra essas grandes habilidades, e ele não é tão versátil. É um jogador que é pra ponta direita ou acabar jogando de 9, mas eu não gosto dele de 9, ok? Pra ser bastante sincero, eu não gosto, eu acho bem ruim. Eu acho ele um 9 bem ruim. Então, cara, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Eu acho que o valor foi muito grande. Se fosse 50 milhões ou 60, eu ia falar, pô, 60 é salgado. 75, cara. Volto a falar, o Brentford não pagou tanto assim nele, cara. Não dá pra entender, mano. Não dá. É uma diferença muito grande de um jogador pro outro. O outro jogador que eu citei, né, o tal do Matheus Cunha, jogou num cenário muito pior, cara. O time dele não era bom. O Wolves tava em crise e ele tava jogando pra caralho, mano. E jogando melhor que Mbemu, cara. Estatisticamente, inclusive, melhor, cara. Não é nem só, você tá falando aí. Não, estatisticamente ele produz mais, mano. E não é só estatística, cara. Você vai ver o jogo, você vai ver, cara. Matheus Cunha é melhor, mano. Não dá pra entender como é que esse cara é mais caro. Não dá pra justificar, mano. Eu realmente achei essa contratação bizarra e eu entendo todo mundo que criticou ela. Até porque o Manchester tinha Amad Diallo jogando muito, que pode até ser uma opção melhor pra os futuros treinadores ali do elenco, cara. Eu não duvido, porque Diallo realmente é muito talentoso. Enfim, cara, eu acho que eu tô chegando no fim dessas piores contratações. Enfim, rapaziada, o vídeo tá chegando no fim e eu quero saber de vocês, quem vocês acharam também que foi uma contratação ruim, ou os 7 piores contratados que vocês imaginaram. Deixa aí na aba de comentários pra eu ler depois, ok? Enfim, rapaziada, agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. Tchau.